ND Notícias de volta, agora são 7h22. Os Estados Unidos avisaram ao governo brasileiro de que a decisão sobre o tarifaço sai ainda hoje. E Santa Catarina está de olho porque tem impacto aqui no estado. A Danila Bernardes, ao vivo de Brasília, tem as informações para gente. Olá, boa noite para você. Danila tentou acompanhar, ter algum retorno, né, sobre essa informação e, por enquanto, ainda é incerto. É isso, Danila? Boa noite. Exatamente, Tatiana. Momento de muita incerteza para o setor produtivo brasileiro e catarinense. Boa noite para você também que nos acompanha, pois a Fiesc acabou de me informar, Tatiana, que enquanto não for publicado o documento oficial, o documento que vai vir aí por meio do governo americano, do governo dos Estados Unidos, ainda não se sabe quando esse tarifaço realmente começa a valer, que essa publicação oficial é que vai trazer datas e tarifas certinho para cada tipo de produto e os produtos também que vão ser incluídos nesse tarifaço de 25%. Logo pela manhã, os Estados Unidos confirmaram, então, que tinham encerrado as negociações com o governo brasileiro a respeito da aplicação dessa tarifa e essa nova tarifa, e essa aplicação dessa tarifa e como que vai acontecer, como que vai ser aumentado. Então, não foi informado. Isso é aguardado ainda para hoje, mas o governo americano até sinalizou que pode tirar alguns produtos dessa lista, mas não se sabe quais serão esses produtos que vão ficar isentos da aplicação da tarifa. A Fiesc segue bastante preocupada, a Federação das Indústrias de Santa Catarina, justamente porque no primeiro semestre desse ano, as exportações para o país americano reduziram em mais de 30%. Então, com essa nova tarifa, deve reduzir ainda mais. E apesar de alguns setores terem se organizado, começado a exportar para outros países, terem a abertura de mercado, tem setores que fazem produtos muito específicos e que não conseguem ampliar, né, vender para outros locais, como, por exemplo, o da madeira, que segue bastante impactado. O Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviço, o MDIC, que está para aí dessa negociação, desse novo tarifaço, também acabou de informar que não tem novidades a respeito da aplicação da multa. Eles seguem acompanhando também, inclusive com uma grande cobrança aí da imprensa, tentando entender como que isso vai acontecer e buscando realmente a data que vai começar, já que estava previsto para hoje. Mais cedo, no começo da tarde, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, ele falou a respeito desse tarifaço, mas ainda apresentando essa questão da incerteza de quando começa. Vamos ver o que ele disse. Com relação a tarifaço, existe sempre um princípio que vai nos guiar. Os empresários brasileiros, as famílias brasileiras, os caminhoneiros brasileiros, os agricultores brasileiros não podem ser prejudicados por medidas injustas adotadas por outros países. Se for confirmado um tarifaço, mais uma vez, injusto, vai ser preciso avaliar quais setores foram afetados e, na mesma linha de princípio do que a gente já fez, o governo brasileiro não vai deixar os agricultores, os empresários e as famílias brasileiras na mão. Nós vamos fazer uma avaliação sempre cuidadosa pelo compromisso de futuro, compromisso fiscal que nós temos, e nós vamos endereçar sempre protegendo a nossa população. O ministro falou dos agricultores justamente porque esse novo tarifaço deve afetar bastante o setor do agro. A gente vai seguir acompanhando. Outra medida que o governo anunciou hoje, foi anunciada inclusive por Dário Durigan, na verdade anunciou essa semana, foi o aumento da mistura do etanol na gasolina. Nós preparamos uma reportagem para mostrar para vocês por que dessa medida e como que isso pode interferir inclusive aí no seu veículo. Vamos ver. A mistura de álcool na gasolina começa a valer no dia 1º de agosto. O aumento de etanol autorizado pelo governo e aprovado pelo Conselho Nacional de Política Energética é de 30% para 32%. A mudança tem validade de 180 dias, mas pode ser prorrogada. O objetivo é reduzir a importação do combustível e baixar os preços que estão sofrendo o impacto da guerra no Irã. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o aumento na mistura vai permitir que o país deixe de importar 500 milhões de litros de gasolina por mês.
Como a gasolina ficará com mais álcool, a principal preocupação dos especialistas é com carros antigos ou que não possuem calibragem moderna para lidar com tanta mistura. A orientação é para os seguintes pontos: ressecamento em mangueiras e borrachas do sistema de combustível, corrosão e desgaste, porque o álcool pode causar ferrugem em peças de metal, e o consumo, que pode aumentar porque o álcool gera menos energia que a gasolina. Eles já estão sendo comprometidos desde quando a gente já tem o 27% que começou em 2015. Né? Então, vai ter uma mudança sim, bicos, carburação, tubulação e assim por diante. E os outros veículos que são injetados e são injeção eletrônica e são gasolina, esses carros terão uma certa dificuldade com bomba de combustível, com bico, injetor, tubulação, porque eles não foram projetados para isso, né? O Ministério de Minas e Energia afirma que antes da decisão foram feitos testes que mostraram que a mistura não compromete o desempenho dos veículos, até mesmo os que não possuem motor flex, e que estão fazendo novas análises com um percentual de 35% de etanol na gasolina. O líder do PT na Câmara dos Deputados acompanhou a discussão e afirma que foi a melhor medida diante dos impactos da guerra. Quando tu aumenta o percentual de etanol na gasolina, tu torna o etanol mais competitivo, porque tu tira uma parte do mercado, obrigando a colocar um percentual junto com a gasolina, e aí tu consegue ser competitivo e não fica tão desigual.